Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Atualmente, eu sou acadêmica de bacharelado em Ciências Biológicas e resolvi criar esse canal como forma de estudo e também para compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Hoje, então, eu estarei apresentando a respeito da reprodução em borboletas. As borboletas pertencem à ordem Lepidoptera. O termo Lepidoptera significa asas revestidas de escamas facilmente destacáveis sob o aspecto de um pó fino, como pode ser observado na imagem, a qual apresenta uma ampliação e a presença das escamas, então, essa característica bem marcante do grupo. Aqui seriam alguns padrões que podem ocorrer, lembrando que essas asas iridescentes, elas possuem uma relação com o aspecto reprodutivo nesses insetos. As borboletas, como os demais insetos, apresentam então asas, antenas, cabeça, tórax e abdômen. Elas pertencem ao reino Animalia, filo Artrópoda, classe Insecta, ordem Lepidoptera, lembrando que na ordem Lepidoptera também podemos encontrar mariposas. E a superfamília Papilionidae, específica do grupo das borboletas. Primeiro, então, eu irei explicar a respeito do aparelho reprodutor masculino. Como pode ser observado nas imagens, os testículos podem ocorrer de três formas, como em 1, 2 ou 3. Uma forma mais aberta, ovoide, ou formando um aspecto mais enrolado. E na figura 4, podemos observar então o órgão reprodutor como um todo. Nos machos, o que ocorre é que estes testículos se fundem, ficando encapsulados sob um escróton comum, na região denominada enterro. Abaixo, então, existe a presença de dois canais deferentes ou vasos deferentes que apresentam uma dilatação, conhecida como vesícula seminal, que irá ocorrer após um trajeto fino. Após a dilatação, existe uma parte fina e posteriormente uma porção terminal que irá se unir ao lado oposto na base do canal ejaculador comum. Em EJ, podemos ver então a presença do canal ejaculador. Tal canal ejaculador irá terminar na base do pênis num bulbo, chamado bulbos ejaculatórios, o qual irá facilitar a liberação do esperma durante a cópula. Esse então seria o aparelho reprodutor masculino dos lepidópteros. O aparelho reprodutor feminino é composto por ovários, os quais possuem 4 ovaríolos politróficos, ou seja, esses ovaríolos, nestes ovaríolos, percebe-se então a presença de oócitos acompanhadas das células nutridoras. O aparelho reprodutor feminino, então, tem algumas características bem distintas. Primeiro, o esperma irá ser liberado através do orifício copulador em sentido ao canal copulador. Então, esses espermas irão cair na bolsa copuladora. Esta bolsa copuladora normalmente é ovoide, constituída de uma membrana espessa e resistente, e internamente ela será revestida por células, por uma camada de células achatadas. Esses espermas, então, irão ficar armazenados nesta bolsa copuladora. Acima, então, podemos ver a presença do ducto seminífero, que irá comunicar a bolsa com a vagina. Durante o acasalamento, o que ocorre é que esses espermatozoides, introduzidos na bolsa copuladora através do canal copulador, eles irão migrar para as demais regiões. Primeiramente, o ducto seminífero permanecerá fechado, porém posteriormente ele irá se abrir, permitindo que o esperma atravesse a vagina e caia
na região do receptáculo seminal ou espermateca. São ambos sinônimos se referindo a esta região. Aqui podemos notar então a presença dos ovários e, por fim, estes ovos, fecundados, serão liberados através do canal vaginal para a futura postura. Este então seria o aparelho reprodutor feminino. Nestas imagens podemos ter uma ideia geral, em A, a visão geral do ovário, em B, a espermateca, ou seja, esta região, em D, uma glândula acessória da espermateca, provavelmente nesta região, e em C, a bolsa copuladora ou bolsa copulatória, bem característica a camada resistente de células presente nesta bolsa copuladora. Nos lepidópteros existe uma marcante presença de dimorfismo sexual, ou seja, uma diferença contrastante entre os sexos. Isso pode ser observado na conformação do abdômen. A borboleta macho apresenta um abdômen mais cilíndrico, enquanto que a borboleta fêmea um abdômen mais ovoide, principalmente se ela estiver portando os ovos, terá um abdômen mais dilatado. O tamanho, as fêmeas são maiores ou mais robustas que o macho, enquanto que os machos eles irão apresentar um destaque nas cores e desenhos, que serão mais vistosos. E isto também influenciará para atrair uma parceira reprodutiva. Inclusive, esses padrões de cores podem ser tão contrastantes que pode-se pensar muitas vezes que são borboletas de espécies diferentes, quando na verdade são borboletas da mesma espécie, porém de sexos diferentes. A reprodução das borboletas ocorre levando em consideração que esse grupo de animais sofre metamorfose. Então, nunca podemos esquecer que antes de se tornarem borboletas, elas foram lagartas. E o processo de vida enquanto lagartas irá influenciar na reprodução quando borboletas adultas. Se esta lagarta não se alimentou o suficiente e não obteve os nutrientes necessários, ela irá realizar uma única cópula assim que sair da crisálida. Este será o objetivo principal assim que esta borboleta se tornar uma borboleta, né? Caso contrário, se foi uma lagarta que teve uma boa alimentação, armazenou a quantidade de nutrientes necessários, então ela irá copular muito tempo depois. Isso não será então tão rápido quanto uma lagarta que não teve uma alimentação boa. Os machos, eles podem fecundar sucessivamente duas ou mais fêmeas, enquanto que as fêmeas geralmente são mais seletivas, elas preferem realizar a cópula com um macho apenas, e alguns artigos trazem estudos a respeito de que essas borboletas preferem realizar a cópula com machos virgens, porque existe uma maior chance de obter o sucesso reprodutivo. Essa cópula irá ocorrer em momentos muito quentes do dia, ou na maioria das vezes quando o sol estiver a pino, o que significa uma temperatura elevada, aquele sol do meio-dia, quando o dia está mais quente. Elas podem copular enquanto estão voando ou pousadas, ou ambos. Elas podem estar voando, pousar, voar enquanto copulam, e normalmente o coito leva alguns minutos para ocorrer. Algumas espécies podem demorar um pouco mais, mas a média seria alguns minutos. As borboletas ficam em posições diametralmente opostas durante a cópula. E uma característica interessante é um odor liberado por glândulas de certas áreas do corpo, como o abdômen ou as asas. Essas glândulas, então, fazem parte da vantagem de achamento das borboletas, né? De
Atrair o parceiro reprodutivo. A partenogênese nos lepidópteros pode ocorrer tanto por uma forma acidental ou facultativa na ausência de parceiros reprodutivos, ou resultante de um dimorfismo ovular, que está sendo verificado nos lepidópteros. E sim, pode ocorrer. Porém, neste grupo é mais comum a gametogênese, ou seja, uma reprodução sexuada. A postura será realizada em material orgânico, em partes vivas ou mortas de plantas, que esses ovos podem ser protegidos por pelos destacados do abdômen da fêmea, e já nesse período de ovos é possível perceber uma diferença, enquanto que os ovos dos machos serão menores e das fêmeas serão maiores. Esse desenvolvimento embrionário, ele dura, em média, cerca de 48 horas, porém pode variar. E uma característica interessante é que em regiões de inverno rigoroso, os lepidópteros são capazes de hibernar sob a forma larval ou na fase pupal, sendo que essas pupas, então, elas irão apenas se iniciar, né, a sua vida na primavera seguinte, né? O que é uma vantagem evolutiva para poder sobreviver ao inverno. Lepidópteros podem suportar temperaturas extremas, como mais 50, mais 60 ou menos 40 graus centígrados, dependendo da região e da espécie ao país o qual habitam. Algumas curiosidades a respeito dos lepidópteros em relação à sua alimentação. Então, as borboletas possuem esta estrutura chamada de espirotromba, que seria um órgão sugador utilizado durante a alimentação. Elas são bem famosas por sua alimentação à base de néctar de flores, mas as borboletas também podem se alimentar de fezes, urina, frutos em decomposição, carcaças de animais mortos e lágrimas de outros animais. Tudo isso devido ao fato de que elas precisam de uma grande necessidade de sais minerais e todos estes ambientes são ricos em sais minerais.